Muito obrigado, Paulo, pelo seu carinho. Muito obrigado, irmãos, pela acolhida tão generosa. Deus tem uma palavra para você. E Deus está neste lugar. E Deus fala e fala pela sua palavra. Por isso, abra comigo a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Ainda em pé como vocês estão, nós faremos a leitura dos versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos da Bíblia costumam dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia, então Romanos 8 é o pico do Everest, é o ponto culminante. E Paulo escreve assim no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Assentem-se, por favor. Meus amados, o que eu tenho para lhes dizer nesta noite não é uma hipótese, não é uma mera possibilidade. O que eu tenho, e vou lhes falar agora, é uma verdade absoluta e irrefutável. E a verdade que eu quero lhe dizer é esta: nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato consumado. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Não quero me reportar ao vexame de 2014, mas quero remetê-los a 1950, quando o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar a expectativa da imprensa, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4-0. Logo em seguida empatou com a Suíça, aqui em São Paulo, por 2-2. Classificou-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí o Brasil transformou-se num fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a fase seguinte e goleou a Suécia por 7-1. Foi para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã, então maior estádio do mundo, com 199 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em toda a nação brasileira havia uma convicção inabalável de que o Brasil seria campeão do mundo. As bandeiras eram desfraldadas, as músicas eram entoadas nas praças. Para não frustrar de novo a expectativa, o Brasil e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 21 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhava o jogo por 1-0.
quando o Uruguai empatou o jogo. Era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não têm apenas expectativa de vitória, os filhos de Deus têm garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vida não está solta como uma lasca de lenha jogada ao mar, jogada de um lado para o outro ao sabor das ondas. A nossa vida está nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. A nossa vida tem um propósito, como já foi dito aqui nesta noite. E esse propósito foi estabelecido por Deus lá na eternidade. Não existe acaso, não existe azar, não existe sorte, não existe misticismo, não existe olho gordo, não precisa ter medo de sexta-feira 13. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Esse texto vai nos falar desse projeto de Deus em nos conduzir à sua glória. E a primeira verdade que eu quero destacar é a solidariedade de Deus, porque você nota o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E aqui o cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz que você é vencedor porque você é forte, porque você tem o poder. Basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos vencedores não porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos. E nós somos muito fracos. Muito fracos. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo em nossa face algumas rugas indisfarçáveis. Tem hora que uma cirurgia plástica dá um... mas chega um momento que nem pitangui dá jeito. Dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. As nossas pernas ficam bambas, os nossos braços flácidos, os nossos olhos embaçados, porque nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já se desesperou da própria vida? Quantas vezes você já atravessou noites sem dormir, aflito, chorando, desesperado? Porque temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já prometeu para Deus, sinceramente, com lágrimas, nunca mais repetir aquele erro, nunca mais cair naquele mesmo pecado, e de repente você se colhe repetindo o mesmo erro, o mesmo pecado, porque temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório. O bem que nós queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Mas o que é glorioso é que por sermos fracos, Deus não nos escorraça, Deus não nos rejeita, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A palavra assistir, na língua grega, traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Então o Espírito Santo vem e pega esse fardo por você e leva esse fardo por você. Mas por que você e eu somos fracos? Diz Paulo, porque nós não sabemos orar como convém. Nem orar nós sabemos. Nem orar. Quantas vezes você já pediu para Deus uma pedra, pensando que estava pedindo um pão?
Quantas vezes você já pediu para Deus uma cobra, pensando que estava pedindo um peixe? Quantas vezes você já pediu para Deus aquilo que haveria de destruir você, achando que estava pedindo aquilo que daria vida para você? Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Isso é o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário, às vezes a gente entende assim: todo o que pede recebe o que pede. Não, isso a Bíblia nunca ensinou. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensina que todo o que pede, recebe. Mas não diz a Bíblia que todo o que pede, recebe o que pede. Sabe por quê? Se isso estivesse na Bíblia, nós estaríamos perdidos. Nós não sabemos orar como convém. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deixa eu ilustrar isso. Quando José do Egito estava preso, lá no Egito, ele queria sair da cadeia. Ele pediu ao copeiro para lembrar-se dele. O copeiro esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente padecer de forma tão injusta? Sabe por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair de lá? Porque se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Deus o deixou mais 2 anos na cadeia, porque nesse período Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da cadeia e ser governador do Egito. Deus tem o melhor para você. Os caminhos de Deus são mais altos do que os seus, os pensamentos de Deus são os mais elevados que os seus. Então Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas é uma segunda verdade nesse texto, não apenas a solidariedade de Deus, mas a compaixão de Deus. Veja o verso 26 ainda. Mas o Espírito semelhantemente não apenas nos assiste em nossa fraqueza, mas também está escrito: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira inexprimíveis. Meus irmãos, Deus nos ama tanto, está tão interessado na nossa vida, que dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos 2 intercessores. Primeiro nós temos Jesus Cristo, nosso intercessor legal, forense, jurídico. Ele é o advogado justo, que vive para interceder por nós. Toda vez que chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta e diz: Pai, por esse pecado aí, eu morri na cruz. Esse que está sendo acusado aí não deve mais nada. Ele está quisto com a tua lei, ele está quisto com a tua justiça, porque a penalidade que ele devia sofrer, eu já sofri no meu corpo, lá na cruz do Calvário. Por esse pecado aí, eu já morri. Ele está quisto com a lei, ele está quisto com a tua justiça. Portanto a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Louvado seja o seu nome. Mas agora Paulo diz que nós temos um segundo intercessor na Trindade. É o intercessor existencial, é o Espírito Santo. Se Jesus intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E de que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele emprega toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua energia, todos os seus atributos nessa oração, por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa, ela é agônica, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu já li tantos comentários, eu já busquei tantos exegetas, eu já fui procurar tantas explicações, e a conclusão que eu chego é que ninguém conseguiu alcançar a profundidade do que Paulo está dizendo. Eu pergunto a vocês: o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão profunda de sentimento e dor que você não articula em palavras. Mas o Espírito Santo é Deus,
E como Deus reconhece todas as línguas de todos os homens, todos os dialetos de todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua da terra, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, nem dos anjos, nem dos homens, então Ele geme com gemidos inexprimíveis. Em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz, porque o verso 27 diz, porque é segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca desperdiçou uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Mas em terceiro lugar, esse texto nos fala da sabedoria de Deus. Veja o verso 28 comigo. Paulo começa dizendo assim: sabemos. E essa é uma palavra que vem da matemática, um termo exato. Ele não diz cogitamos, sentimos, imaginamos. Não. Ele usa um termo técnico exato. Sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que a maioria das coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Mas nós precisamos entender algumas coisas aqui para não tirarmos conclusões erradas. Primeiro, Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Não é verdade que se você é crente mesmo, você nunca vai ter problema na vida. Não é verdade que se você for crente mesmo, você nunca vai ficar doente. Não é verdade mesmo que se você for crente mesmo, você sempre vai ser rico, vai andar de carro importado e morar num apartamento de cobertura. Eu quero dizer para você que crente fica doente, que crente perde emprego, que crente bate carro, que crente leva bala perdida na rua, que crente enterra os seus mortos, que crente chora o luto de seus mortos. A vida cristã não é uma redoma de vidro, não é uma blindagem espiritual. Nós estamos sujeitos a todas as vicissitudes da vida, porque Jesus nunca nos prometeu a ausência de problemas, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como que num jogo de coincidência. Não. Paulo não está dizendo que se os astros se movimentarem desta ou daquela maneira, você lendo o seu horóscopo, vai descobrir que hoje vai ser mais favorável do que amanhã. Não. Paulo está dizendo é que Deus está trabalhando na sua vida como um tapeceiro divino. Ele tempera lágrimas com alegrias. Ele tempera revelações da glória com espinho na carne. Ele tempera sofrimento com regozijo. Ele tempera os vales mais escuros com as montanhas mais iluminadas. E todas essas coisas trabalhadas pela mão da providência, ainda que a providência seja carrancuda, você verá uma face sorridente, a face sorridente de Deus, trabalhando não contra você, mas a seu favor. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aquele. Paulo também não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. Mas se você ama Deus, então a sua vida, ou as rédeas da sua vida, estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele está conduzindo você em triunfo. Mas talvez você argumente assim: pastor, eu só não estou entendendo uma coisa. Isso é muito bonito, mas a minha vida está uma complicação, está de ponta cabeça. Eu não consigo entender ou enxergar isso na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: haverá momentos na sua vida que você não vai conseguir entender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele ama você,
e Ele está fazendo com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Eu fico olhando para a história de Jó. A Bíblia diz que não havia ninguém mais piedoso do que ele na terra. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico da sua geração. A Bíblia diz que ele era um homem justo, que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem que se desviava do mal. Mas esse homem foi golpeado por golpes tão terríveis. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o apoio dos seus amigos. Esse homem foi para a lona, esse homem foi para o vale, esse homem foi para o escoadouro de lixo, esse homem foi para a cinza. E no mais profunda agonia da vida, ele levanta aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que a minha dor não cessa? Por que que eu perdi os meus filhos? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que que eu não morri ao nascer? Por que que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que que o Senhor não me mata de uma vez? Sabe qual foi a explicação que ele recebeu de Deus? Nenhuma. Apenas o silêncio. Ele fez 34 queixas contra Deus. Sabe qual a resposta de Deus? Silêncio. Quando Deus respondeu a Jó, quando Deus resolveu falar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Ao contrário, Deus fez 70 perguntas para ele. 70. E Deus perguntou assim: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava, Jó, quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi se revelando a Jó, e Deus foi mostrando a sua grandeza para Jó, e Deus foi descortinando o seu poder impressionante para Jó, e Jó foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e disse: agora eu sei de uma coisa, eu sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. E Deus restaura a sorte de Jó. Deus dá em dobro tudo que ele possuía. Deus devolve a sua saúde, Deus devolve o seu casamento, Deus devolve a sua riqueza, Deus devolve os seus amigos. Deus lhe dá mais 10 filhos na terra, enquanto ele já tinha 10 filhos no céu. E diz a Bíblia que tudo Deus restaura, mas Deus não explica. Deus não explica. O livro termina e ninguém sabe por que Jó sofreu. Está todo mundo errado. Satanás estava errado, porque achou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. A mulher de Jó estava errada, porque achou que ninguém podia servir a Deus no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó sofria por causa de algum pecado que ele tivesse cometido. Jó estava errado, porque pensou que Deus o afligia sem causa. Deus às vezes restaura sem dar explicação. Algumas pessoas dizem: pastor, eu vou chegar no céu com uma listinha de perguntas, eu vou querer saber algumas coisas. Eu vou dizer para você que não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. Quando você chegar lá no céu, você vai entender o que Paulo escreveu: a nossa leve e momentânea tribulação produziu para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando Albert Einstein, depois do sucesso com a teoria da relatividade, veio à América, um repórter perguntou para a esposa dele o seguinte: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu assim: eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, eu compreendo o meu marido. Se você não consegue entender o que Deus está fazendo, você consegue entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo na sua vida, Ele está conduzindo você em triunfo. Talvez até você pergunte assim: mas eu quero saber que bem é esse que todas as coisas cooperam para ele. Será que é ser rico? Será que é ser famoso? Será que é ter uma saúde inabalável? Que bem é esse? Paulo não deixa dúvida na resposta. O verso 29 responde: Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida?
Não é você ser rico, isso pode até vir a reboque. Não é você ser famoso, isso pode até vir a reboque. Não é você ter uma saúde de ferro, isso pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. O projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, o projeto de Deus é transformar você à imagem do Rei da Glória. Mas como é que Deus faz isso? Verso 30 responde: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. O que Paulo está ensinando aqui? É que esse processo não começou com você, começou com Deus. Não foi você que amou a Deus primeiro, para depois então Deus te amar, não. A Bíblia diz, foi Deus que amou você primeiro, depois você respondeu ao amor de Deus. Jesus Cristo diz, não fosse eu que vos escolhi a vós outros. Tudo começa com Deus. E Deus não escolheu a você e a mim porque nós éramos muito bons. Então Deus diz, olha, eu vou escolher vocês porque vocês são tão maravilhosos e vocês merecem tanto o meu amor, que eu resolvi amar vocês porque vocês são demais. E nós chegaríamos para Deus, Deus, o Senhor tem muito bom gosto, porque na verdade o Senhor tomou a melhor decisão mesmo, porque na verdade nós somos muito bons mesmo, nós somos maravilhosos mesmo, nós temos tantas virtudes, nós temos tantos predicados maravilhosos, nós somos pessoas magníficas, Deus, então parabéns que o Senhor nos escolheu. Não foi assim. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Deus nos amou, Deus pôs o seu coração em nós, Deus nos deu o seu Filho, e Ele levou o seu Filho à cruz, e Ele traspassou o seu próprio Filho com os nossos próprios pecados, porque Ele amou-nos com amor eterno, com amor sacrificial, com amor incompreensível. Louvado seja o seu nome. E aos que Ele predestinou, diz Paulo, a esses também Ele chamou. E você sabe que há dois chamados, um chamado externo e um chamado interno, um chamado dirigido aos ouvidos e um chamado dirigido ao coração, geral e um chamado específico. Houve um dia que nós ouvimos o chamado de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem sabe você leu um folheto caído no chão. Quem sabe você escutou uma música e aquela música entrou na sua alma. Quem sabe você escutou uma mensagem e aquela mensagem foi como uma flecha no seu coração. Quem sabe você leu um texto da Bíblia e os olhos da sua alma foram abertos e você ouviu a voz de Deus e atendeu essa voz. Deus chama na rua, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama na boate, chama no hospital, chama dentro de casa, chama na igreja. E a voz dele é poderosa. A voz dele despede chamas de fogo. A voz dele faz tremer o deserto. A voz dele penetra no nosso coração e muda o nosso coração de pedra num coração de carne. Louvado seja o seu nome. Um dia eu estava em Vitória, onde sou pastor há 30 anos. Numa segunda-feira, no meu gabinete pastoral, entrou um senhor de seus 30 e poucos anos e disse, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu disse, pode. E ele me disse, domingo ontem à noite eu estive aqui na igreja. Eu falei, é muito bom, o senhor é muito bem-vindo aqui. E ele me respondeu, mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei, mas então o que o senhor veio fazer? Ele me respondeu, eu era um traficante, eu vim roubar um carro. E eu estava no pátio olhando os carros, escolhendo o carro que eu ia levar, quando de repente eu escutei uma música que brotava de dentro do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. E quando eu entrei com meu revólver 38 na cintura, eu fui tomado por uma força maior do que a minha. E um poder irresistível entrou como uma flecha no meu coração. E eu reconheci quão pecador eu sou, quão miserável eu sou. Meu coração foi quebrado. A minha alma se angustiou por estar pecando contra Deus. E ali mesmo, pastor, com lágrimas nos meus olhos, eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo. E eu corri para casa nessa mesma noite ontem, e eu chorava muito, e a minha mulher me perguntou, o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? E eu respondi para ela, pastor, não, querida, aquele homem que você conhecia morreu, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu ouvi a voz de Deus, e eu atendi essa voz.
Deus chama irresistivelmente. E Paulo responde mais: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E eu quero dizer para vocês que aqui está o coração da Bíblia. Se você não conseguir entender a justificação, você não consegue entender a cruz, o Evangelho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos se afastaram. A Bíblia diz que você e eu, todos nós, vamos ter que um dia comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E naquele grande dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós, por exemplo, as nossas palavras. Você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Você se lembra delas? Eu pergunto a você, você já mentiu alguma vez? Você já contou piada imoral alguma vez? Você já xingou alguma vez? Você já agrediu alguém com palavras alguma vez? Você não se lembra mais, mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seus pais não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a lei não viu, Deus viu. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Deus estava lá. Tudo está registrado e nós vamos dar conta no dia do juízo. Diz a Bíblia que nós vamos prestar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. E Jesus Cristo disse lá em Mateus 25, que no grande dia do juízo, Ele virá com grande glória e poder, Ele vai se sentar no seu trono, e vai separar as nações, uns à direita, outros à esquerda, e vai se dirigir os que estiverem à sua esquerda, dizendo assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você vai perguntar: mas o que é que essas pessoas fizeram de tão terrível? Sabe o que fizeram? Nada, só deixaram de fazer. Estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão dizer: mas Senhor, quando te vimos assim? E Jesus vai dizer: todas as vezes que deixaste fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Mas mais, no dia do juízo, você e eu vamos ser julgados pelos nossos pensamentos e desejos. Deus vai julgar o segredo do nosso coração. E eu pergunto a você: quem passa por esse pente fino de Deus? Quem passa? Diz os psicólogos, e o senhor é psicólogo, que passa pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem dia que passa mais um pouco. Quantos desses pensamentos nós teríamos vergonha de contar para um amigo mais íntimo? Imagine se Deus resolvesse projetar numa dessas paredes aqui o que nós pensamos só essa semana. Talvez você tenha argumentos assim: ah, pastor, mas eu não sou tão pecador assim, eu sou uma pessoa boa, o senhor não me conhece, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empregado, eu sou até um bom crente. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é mais pecador do que você jamais imaginou. E eu gostaria de provar isso. Você seja uma pessoa muito boa, mas vamos imaginar que você seja muito acima da média. Mas vamos imaginar que você seja uma pessoa tão boa que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras, nem uma vez por obras, nem uma vez por omissão. Vamos imaginar que só na área dos pensamentos, que só Deus conhece, você tenha 9.997 pensamentos bons, pensamentos pecaminosos por dia. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, tem quantos pecados? 90. No final de um ano você tem quantos pecados? 1.080. Vamos arredondar para 1.000? Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 56.000 pecados. Imagine você, um réu, assentado na cadeira do réu,
e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 56 mil violações. É indefensável. Mas aqui nos tribunais da terra, dá-se um jeitinho, se corrompe o juiz, se compra testemunhas, se suborna todo mundo, o culpado sai ileso. Mas eu pergunto a você, quem consegue molhar a mão de Deus, dizendo, se o senhor der um jeitinho aí, eu dou uma molhada na sua mão? Quem corrompe Deus? Quem corrompe o tribunal de Deus? A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. Mas talvez você argumente assim, bom, mas eu faço tanta coisa boa também. Eu acredito nisso. O grande problema seu e meu é que nós não somos perfeitos. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus para entrar no céu, sabe qual é? Perfeição. Eu vou dizer uma coisa chocante para você agora. Sabia que só gente no céu? Só gente perfeita. No céu não pode entrar pecado. Se o pecado entrar no céu, o céu não é céu mais. Mas você argumenta, mas e o que eu faço de bom? Eu vou comparar o seguinte, vamos imaginar que você fosse para casa hoje, nessa noite, fosse fazer um grande lanche para sua família, fosse na geladeira, pegasse 10 ovos, botasse uma grande frigideira no fogo, e você quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quando você quebrou o 10º ovo, ele estava podre, caiu lá no meio. Eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo, mas só tinha um ovo estragado. O problema é que você comprometeu o padrão da perfeição. A Bíblia diz assim, lá em Tiago, se você guardar toda a lei, mas tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. A Bíblia diz assim, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Consequentemente, é impossível você e eu sermos salvos, entrarmos no céu pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelos nossos predicados morais, pela nossa religiosidade. É impossível. É a mesma coisa de alguém se levantar pelos cordões do seu sapato. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar nessa noite. Aquilo que você não consegue fazer, Deus fez por você em Cristo Jesus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E quando Jesus estava lá na cruz, diz lá um livro de Isaías, que Deus pegou os seus pecados, as suas mazelas, as suas mentiras, as suas vaidades, a sua impureza, a sua incredulidade, a sua idolatria. Deus pegou todas as suas iniquidades e lançou todas elas sobre o seu filho. Naquele momento, diz a Bíblia, não havia beleza nele. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Nesse momento o sol escondeu o seu rosto e houve trevas ao meio-dia. Nesse momento o próprio Pai escondeu o rosto dele, quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Diz a Bíblia que Jesus Cristo levou sobre o seu corpo, como nosso substituto, todos os nossos pecados sobre a cruz. E quando ele foi feito pecado por nós, quando o nosso pecado estava sobre ele, diz a Escritura que ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e o encravou na cruz e deu um brado: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está justificado. Louvado seja o seu nome. Eu quero dizer para você nesta noite que justificação é maior do que perdão. Maior do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você devesse ao Banco do Brasil R$1 milhão e você está falido, não tem um centavo. Agora imagine que alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão e quite a sua dívida. Você não deve mais nada, você está perdoado. Alguém quitou sua dívida. Quando a gente pensa em perdão, perdão para Deus não é passar a mão na nossa cabeça. Não, faz de conta, isso não aconteceu não tem problema, está resolvido, esquece isso. Não é assim não.
Alguém pagou a dívida, e pagou-a completamente, e pagou com um preço de sangue. Alguém foi lá na sua conta e fez um depósito. A justiça de Cristo foi colocada na sua conta. Perdão, você só não tem mais dívida, mas se você estava falido, continua falido. O que é justificação? É positivo. Aconteceram 3 transações na cruz. Primeiro, diz a Bíblia, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Como é que Deus fez? Deus não botou na minha conta a minha dívida. Primeira transação. Segunda transação, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus transferiu a minha dívida para Jesus. O que Jesus Cristo fez com a minha dívida? Pagou-a. Terceira transação, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que acontece agora? Deus vai lá na sua conta, lá no tribunal, puxa sua ficha, estava escrito lá, devedor, culpado, condenado. Como Cristo morreu por você, no seu lugar, em seu favor, pagou a sua dívida, satisfez a lei, satisfez a justiça, Deus bota um carimbo na sua ficha, lá no tribunal do céu. Você não deve mais nada aqui, você está quisto com a minha lei, você está quisto com a minha justiça, e eu vou agora fazer um depósito na sua conta, toda a infinita justiça do meu. Agora você tem todo e completo saldo positivo nessa conta, a justiça do meu filho. Isso é justificação. Louvado seja o seu nome. É por isso que Paulo não podia terminar de outra maneira. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Mas meus irmãos, será que Paulo não cometeu um erro de gramática? Eu pergunto a vocês, esse verbo glorificou está em que tempo verbal? Está no pretérito perfeito, está no passado, consumado. Mas a glorificação não aconteceu ainda. A glorificação só vai acontecer quando Jesus voltar. Então por que Paulo colocou no passado? Se ela ainda vai acontecer. É porque na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que creu no Senhor Jesus Cristo, você já está perdoado, você já está justificado, você já está na glória, você já está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Paulo vai fazer 5 perguntas e eu termino com elas, todas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Angústia? Perigo? Espada? Fome? Nudez? Doença? Divórcio? Luto, traição. Paulo diz, eu sei de uma coisa, por todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Se você entrou aqui hoje e não tinha convicção de que está salvo por Jesus, esta é a noite da sua salvação. Se você entrou aqui nesta noite já salvo por Jesus, viva os dias da sua vida para glorificar esse Deus por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Amém. Se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Vamos partilhar e compartilhar mais do Evangelho de Cristo. Fique com Deus.